Glória a Deus por mais uma conferência Geração Santa. E o tema geral desta conferência, como os irmãos já mencionaram, é pedras vivas imbatíveis. Fala para o irmão do teu lado: você é uma pedra viva imbatível. Graças ao Senhor pela palavra profética que o Senhor tem trazido a nós ao longo desses anos. Em especial, nesses últimos meses, o Senhor nos mostrou a primeira parte de Mateus e agora está nos trazendo a segunda parte de Mateus. A primeira parte, o Espírito conduziu o irmão Pedro desde o capítulo 1 até o capítulo 15 de Mateus, mostrando-nos a importância que o Senhor deu e dá para as pessoas, resgatando-as de seus diversos, das suas diversas prisões, das suas diversas circunstâncias, a fim de, na segunda parte, essa busca de material na primeira parte, é para que na segunda parte do livro de Mateus possam ser edificados. Você e eu somos esses materiais, agora considerados como pedras, que estão sendo geradas e agora edificadas casa espiritual para o Senhor. Isso não é maravilhoso? Graças a Deus. Então hoje, nós queríamos também dar as boas-vindas para os adolescentes entre 11 e 12 anos, que na última conferência de adolescentes presencial não pôde participar, mas agora vocês estão aqui. Aleluia, Senhor Jesus. E ainda falando do finalzinho dessa segunda parte, dessa primeira parte do livro de Mateus, que vai do capítulo 1 até o capítulo 15, do capítulo 15 para o capítulo 16, como os irmãos já mencionaram, houve uma virada. Essa virada é muito significativa. Assim como o irmão Pedro há pouco desejou, expressou o sentimento dele de que cada um de nós sejamos vencedores, sejamos aqueles que aceleram esse processo de edificação para que o fim possa vir, Nosso desejo aqui ao longo dessas mensagens não é diferente. Aleluia! Está alinhadíssima com esse encargo da palavra profética ministrado para nós ao longo dos finais de semana, ao longo dos domingos. Nós precisamos realmente ser impactados com tudo que o Senhor tem ministrado para nós, e isso demonstra o desespero do Senhor de ter a sua igreja edificada, e isso inclui você, adolescente. Amém? Então, no finalzinho do capítulo 15, a gente precisa lidar ainda com algumas questões para que atinjamos a meta de Deus, que é nos tornar essas pedras imbatíveis, essas pedras em plena edificação. Nós sabemos que no capítulo 16, Cristo e a igreja são revelados. No capítulo 17, o Cristo majestoso e glorioso se manifesta para 3 de 12 apóstolos, e ali ele mostra para nós que a sua glorificação é o selo da conclusão da sua edificação, que somos nós. A glória nada mais é do que o fim dessa edificação, a meta dessa edificação. Só que entre o capítulo 16, onde a edificação é mostrada como algo que, quando a igreja está edificada, as portas do Hades não podem prevalecer contra ela. Até o final da sua edificação existe um processo. Esse processo requer a nossa atenção, porque envolve a nossa percepção do que nós somos, onde nós estávamos. Como foi falado, muitos de vocês já estão engajados nesse processo de edificação, pregando o evangelho às pessoas, orando por elas, como há pouco vimos nesse vídeo. Um adolescente, uma criança, pode então alcançar uma pessoa que tem alcance de 4.000 pessoas.
Isso não é maravilhoso? Puxa, e o Senhor quer fazer de você também essa pedra viva. Talvez você ainda não tenha conhecido o Senhor o suficiente para ser essa pedra viva. Mas eu espero que o Senhor possa abrir seu coração nesta manhã para você acolher a sua palavra e se tornar esta pedra viva. Amém? Se você ainda não tem essa experiência, atente a essas palavras que nós iremos desenvolver ao longo desta mensagem. No capítulo 15 de Mateus, nós temos 4 situações que são descritas aqui antes de chegarmos no capítulo 16. E eu gostaria de dar atenção para este preciso momento a 2 delas. A primeira que vai no capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 20, e a segunda que vai do versículo 21 até o versículo 28. Essa primeira parte aqui mostra algo muito importante que é de interesse de Deus, que é o meu e o seu coração. Como está o meu e o seu coração? Alguém, para se tornar uma pedra viva, precisa de um coração que realmente possa comportar a vida de Deus. É a vida de Deus que nos torna pedras vivas. Então no capítulo Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vejam, o Senhor estava mostrando para eles que eles davam mais atenção à tradição que eles receberam dos seus religiosos, à palavra de Deus. O Senhor trouxe para eles 2 textos que mostram o quão importante é a palavra de Deus e o quão acima está a palavra de Deus das tradições. Então aqui o Senhor citou Êxodo capítulo 20, versículo 12, e também citou Êxodo 21, versículo 17. Nesse momento, o Senhor está mostrando: olha, a palavra de Deus é muito mais importante do que a sua tradição. Porque a sua tradição, ela apenas se preocupa com o exterior. A sua tradição se preocupa com a embalagem, mas não é capaz de lidar com o interior, com o conteúdo, mais precisamente com o coração. Por isso, adolescentes, todos que nos assistem, também pelo YouTube, nós precisamos atentar para um detalhe importante que o Senhor quer nos chamar a atenção aqui. O nosso coração é o alvo do trabalhar de Deus. Ainda no capítulo 15, versículo 8, ele diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A tradição, ela é incapaz de lidar com o coração. Mas a palavra profética de Deus é capaz de transformar os corações. Nesse momento, antes da gente entrar no capítulo 16, o Senhor quer lidar com o nosso coração. Mas, como estava o nosso coração antes de conhecê-lo? Em que condição esse coração estava quando caiu ali no Jardim do Éden, por obediência à palavra de Deus? Como ele estava? Então a gente precisa ler Ezequiel capítulo 8. O Senhor dá uma visão para Ezequiel, a fim de levá-lo lá para o interior do templo, que na verdade expõe o interior do homem. E pensa que Deus não está vendo. Mas aqui
o Senhor toma Ezequiel e faz um zoom lá na recâmara onde os anciãos assistiam no templo de Deus. Vejam, olhem só como o Senhor, Ele prescruta os corações. Ele entra no coração. No capítulo 8 de Ezequiel, versículo 12 diz: então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas recâmaras pintadas de imagens, pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Pensar que Deus não os via e pensar que Deus havia abandonado a terra era como que ele se autodesse liberdade para fazer o que queriam. Aqui dentro da recâmara, um lugar onde eles poderiam e deveriam estar voltando-se para Deus, a fim de ministrar ao Senhor no templo, era um lugar, o recôndito, onde eles praticavam a iniquidade e viviam em idolatria. A recâmara, que era um lugar destinado para buscar o Senhor, estava sendo usado para outros fins. Nos nossos dias, o que pode ser nossa recâmara? Nossa recâmara pode ser o seu quarto. Sua recâmara pode ser o seu smartphone. O que você está fazendo dentro do seu quarto? Ou o que você deixou de fazer dentro do seu quarto? No livro de Mateus diz que quando a gente orar, devemos fechar a porta do nosso quarto, e Deus que nos vê em secreto nos atenderá. O quarto não é para praticar coisas iníquas, como nós vemos aqui em Ezequiel 8, mas é um lugar para nós nos voltarmos ao Senhor. O seu smartphone deve ser usado para cooperar com a sua e a minha edificação. No seu smartphone pode ter o EAV Play, onde nós temos o alimento diário digital. Nós podemos também ter o app do Instituto, onde você pode ter o inário, você pode acompanhar as notícias da obra do Senhor na terra. Vídeos como estes, tão encorajadores, estão lá à disposição de um clique, para você e eu, para você inclusive ofertar, pegar os seus recursos e investir na propagação do Evangelho do Reino. Vejam como o Senhor deu um zoom aqui do íntimo, da intimidade desses anciãos. E o Senhor quer realmente tirar um zoom, uma foto, e colocar no Instagram dele, do quão envolvido você está com as coisas dele. Amém? O nosso coração deve ser aplicado para as coisas do Senhor. Para aqueles que pensam, não, Deus não nos vê, Deus não está vendo. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 13. Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O Senhor, por um lado, Ele olha para os seus lábios, mas muito mais Ele olha para o seu coração. Todas as coisas estão expostas para Deus, não há nada encoberto, nada que o homem possa encobrir. Daí a importância de nos arrependermos,
para naquele dia, diante do juízo, não sermos surpreendidos por pecados que ainda não nos arrependemos. Senhor Jesus, outro texto que reforça esse, está em 1 Samuel 16:7. Muitos de vocês já conhecem, na salinha de criança, né, quando ouviam essa música. 1 Samuel 16:7, o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7, o Senhor vê o coração. O Senhor não vê como vê o homem. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior de uma pessoa, mas o Senhor vê o coração. Amém? Lembraram? Muito bom. Quem lembrou, diga amém. Então diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Vejam, não é que higienicamente falando, nós não devamos lavar as mãos. Pelo contrário, devemos lavar as mãos. Mas não pense, né, principalmente nos dias de hoje de pandemia, nós devemos estar higienizando nossas mãos com água e sabão, com álcool em gel, né, usar a máscara para nos proteger. O Senhor não está falando de ser porco, né? O Senhor está dizendo para a gente cuidar da nossa saúde. Mas Ele está dizendo também que não é por lavar as mãos que o coração será tratado. Não é por lavar as mãos que o seu interior será limpo. Não, o Senhor quer começar pelo coração, porque o Senhor vê o coração. O exterior para o Senhor pouco importa, se o seu coração está voltado para Ele. Amém? Então aqui o Senhor mostra para nós o quão interesse Ele tem em nosso coração. E qual é a radiografia do coração do homem caído, do homem sem Deus? Versículo 18, voltando para Mateus capítulo 15, versículo 18 diz: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. A tradição daquela época dava importância inclusive a se lavar bem os utensílios, mas em detrimento de lidar com o coração. Esse era o problema. Então o Senhor nos chamou para essa conferência, para também ajustar o nosso coração. Amém? Esse coração precisa ser mudado. Esse coração precisa ser transformado, para que a palavra profética tenha caminho para fazer a sua obra em nós e por meio de nós. Ainda no capítulo 15, no segundo episódio, nós vemos a atitude de uma mãe, quando percebe que a sua filha não está bem. Capítulo 15, versículo 21 diz: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Sabe por que você está aqui, adolescente? Alguns estão aqui por conta própria, por desejo próprio, sem dúvida. Mas eu quero falar para aqueles que estão aqui por causa de seus pais, por causa dos monitores, por causa do serviço na sua localidade, que tem investido em você, que tem viabilizado a sua chegada até aqui.
Alguns porque já estão vivendo esse viver de pedra viva, estão aqui por isso. Mas alguns estão aqui porque muitos oraram, se colocaram de joelhos. E eu e você devemos ter um coração grato por esses. Vejam para a organização dessa conferência, o cronograma, a arte, toda essa preparação foi feita com que finalidade? Para que você seja liberto. Para que você seja liberto do demônio, da mudez, que nos cala quando é para falar de Deus, que nos liberta da surdez, que faz com que não ouçamos o que Deus quer falar, da paralisia, que nos impede de sair para praticar o posso orar por você, da cegueira. Ele também quer nos libertar, que nos impede de ver a visão de Deus, a visão de Cristo, a igreja, a visão do Cristo majestoso e glorioso. O Senhor quer te libertar de todas essas coisas. Mas saiba, além de você, tem um grupo de pessoas por detrás, orando, rogando a Deus, para que você experimente essa libertação. Muitos monitores aqui abriram mão de suas atividades, abriram mão de férias, para investir na sua libertação. Então reaja a isso, corresponda a essa expectativa de Deus. Amém? Olhe para o seu monitor, olhe para a sua monitora e diga: muito obrigado por você me ajudar. O Senhor deseja que você tenha um novo coração. Ezequiel 36, 26. Abra a sua Bíblia. Enquanto você vai folheando, vai invocando o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Em Ezequiel 36, 26 diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Coração novo, espírito novo. Para quê? Para acolher a novidade de Deus, para acolher eu posso orar por você, para amar as pessoas, para amar nossos pais, para amar aqueles que cuidam de nós, para sobretudo ter esse coração desesperado por trazê-lo de volta. Talvez por muitos anos tenhamos tido a tradição de que adolescente não pode ir para as ruas, mas o Senhor tem nos mostrado que essa tradição caiu por terra, porque isso inclui também a nós os adolescentes. Isso é maravilhoso. O Senhor quer te dar essa visão hoje, quer que você experimente isso hoje, quer que você abale o império das trevas. Senhor Jesus! Por isso que é importante esse coração novo, esse espírito novo, esse espírito que queima pelas coisas do Senhor. Senhor Jesus, certamente esse livro passou na sua cidade, ou passará pela sua cidade. Não perca a oportunidade de investir esse coração novo, esse espírito novo, nessa ferramenta renovada, turbinada. Senhor Jesus. Mas como obter esse coração novo? Como obter esse espírito novo? Como nos tornarmos uma pedra viva? Como vocês sabem, o homem, quando foi concebido por Deus, o Senhor moldou
o pó da terra, o barro vermelho, em um boneco e soprou nesse boneco, o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem veio do pó da terra, veio desse barro, mas o Senhor não termina aí. O Senhor quer que esse homem feito do pó da terra possa se tornar uma pedra viva. Como isso é possível? Assim como a boca, o homem fala do que está cheio o coração. O que é a boca? A boca nada mais é do que a expressão do coração. Mateus 12:34 diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de morte, a boca vai expressar morte. Se o coração está cheio de game, a boca só vai falar de game. Se o coração está cheio de Barbie, a boca só vai falar de Barbie. Mas o Senhor está passeando nas nossas recâmaras. Ele não está passeando nas nossas recâmaras apenas para expor a nossa condição, mas Ele quer mudar essa condição. E Ele vai usar justamente essas duas coisas para mudar a nossa condição. Vamos ler Romanos para finalizar. Vamos ler Romanos capítulo 10, a partir do versículo 6. Vamos ver uma maneira simples dessa boca e desse coração serem verdadeiramente úteis nas mãos do Senhor. Mas a justiça decorrente da fé assim diz, Romanos 10, 6. Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo do alto. Ou seja, não é tão complicado como subir aos céus, receber essa palavra. Ou, versículo 7, quem descerá ao abismo para levantar Cristo dentre os mortos? Não é nem impossível, nem tão complicado. Você não precisa subir aos céus, nem descer ao abismo. Versículo 8, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Olha a boca e o coração entrando em ação aqui. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra da fé, essa palavra que tem lavado a igreja, semana após semana, está muito perto de nós. Versículo 9, que tal a gente ler esses versículos de pé? Versículo 9, vamos ler juntos? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Nós precisamos só de duas coisas para nos tornarmos pedras vivas: de uma boca e de um coração. Quem tem boca, diga amém. Quem tem coração, diga amém. Então vamos ver a finalidade dessa boca e desse coração no versículo 10. Vamos ler juntos. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Só as irmãs, 10. Só os varões. Vamos ler o versículo 13 e depois praticar o versículo 13 à luz do versículo 10. Vamos ler o versículo 13 juntos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais uma vez. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero que você, do fundo do seu coração, com o coração que crê, confesse com a boca: ó Senhor Jesus,
Oh, Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Aleluia. O irmão Pedro, na sua palavra introdutória, compartilhou conosco o preço que o Senhor Jesus pagou para gerar a igreja. Ele estava no seu trono de glória, desceu aqui como um homem e viveu uma vida humilde, uma vida simples. Até quando de seu nascimento as condições eram as mais impróprias possíveis. Muitos de nós aqui nascemos em hospital, nascemos porque nossos pais proveram plano de saúde para tal, mas o Senhor não tinha onde nascer. Por minha e por tua causa, Ele sofreu, passou por essa restrição de nascer numa manjedoura, por mim e por sua causa. Ele sofreu afrontas, sofreu do homem rejeição. Ele tinha o gozo, a presença, a alegria do Pai, o desfrute do Pai. A gente vê isso claramente em Provérbios capítulo 8. Mas lá na cruz ele foi abandonado pelo Pai. O filho que outrora era a delícia, era o prazer do Pai, que tinha uma unidade plena com o Pai, desfrutava de sua glória, agora na cruz ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Para alguém que era tão unido ao Senhor, falar isso na cruz era proveniente de uma profunda dor. Agora, por que isso? Por causa de quem ele se submeteu a isso? Por causa de mim e de você. E eu queria nesta manhã, já começando esta conferência, eu queria que você que ainda não creu no Senhor, ou ainda não manifestou que você creu no Senhor, fique de pé nesta manhã. Nós queremos orar por você. Talvez você esteja vindo pela primeira vez à conferência, ou talvez você até se considere filho de pais crentes, mas você mesmo ainda não teve a sua própria experiência. Fique de pé, a gente quer orar por você. Eu quero te encorajar a aceitar o Senhor Jesus nesta manhã e se tornar uma pedra viva, e se tornar uma pedra que certamente será útil ao Senhor na sua edificação, tirando as pessoas da condenação eterna para a vida eterna. Que tal você se manifestar, se apresentar? Fique de pé. Aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e como a sua vida. Se você precisa de encorajamento, olha aqui à minha direita, à sua esquerda. Já tem alguns que já se levantaram. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Eu sou tímido igual a vocês, mas vem aqui à frente. Eu venci minha timidez hoje e vi. Vem aqui, nós queremos orar por você. Hoje você vai deixar evidente para os principados e potestades, para o mundo, para o universo, que você aceita Jesus como seu Senhor, como a sua pedra viva. Amém? A pedra angular. Você vai declarar hoje para todos que você aceita Jesus como seu Senhor, como seu Salvador.
Você vai dizer para Ele que a dor que Ele sentiu e o sofrimento pelo qual Ele passou valeu a pena. Amém. Os demais, estenda suas mãos sobre esses jovens, esses adolescentes aqui. Vamos orar por eles. Eu quero que vocês que desejam confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, que já confessaram, façam essa oração comigo, apenas vocês. Amém? Senhor Jesus, nesta manhã, estou diante de Ti. Estou também diante do mundo. Eu quero declarar do fundo do meu coração para Ti, Senhor Jesus, que o Teu sacrifício valeu a pena. Eu aceito, Senhor, a Ti como meu Senhor, como meu Salvador. Eu desejo, Senhor, me converter nessa pedra viva, útil na Tua edificação, para praticar aquilo que o Senhor deseja, para acelerar a Tua vinda. Senhor Jesus, conte comigo para que o fim venha. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém.